Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre legislação ambiental. Vamos falar dos aspectos mais importantes, das leis mais importantes, não é? Eu acho um tema muito extenso, mas para a gente ter conhecimento de algumas das leis e como elas foram evoluindo ao longo do tempo, tá ok? A legislação ambiental vigente hoje no Brasil é resultado de vários anos de alterações, de adequações, que envolveu distintos contextos sociais e políticos e econômicos, né? E isso foi evoluindo, não crescendo. Atualmente, a legislação ambiental brasileira é uma das mais completas do mundo. Ela é bastante complexa, muito abrangente, é uma excelente legislação, só que infelizmente aqui parece que nós temos uma grande facilidade de criar leis, mas a gente esquece de como criar padrões ou criar maneiras para que essas leis sejam efetivamente fiscalizadas, o cumprimento das leis, né? Sejam efetivamente fiscalizadas pelos órgãos competentes. A gente vê sempre falar na televisão, falta de recurso, falta de pessoas, etc., né? Então, mas isso não tira o mérito de que a legislação ela é bastante atual, bastante abrangente, né, e que infelizmente nem sempre ela é cumprida da forma adequada. Isso se deve a inúmeros fatores que nós não vamos tratar desse assunto, tá ok? Então, assim, como é que isso tudo começou? Assim, é claro que vamos fazer uma abordagem aqui dos pontos de maior destaque. Na década de 1930, na época que Getúlio Vargas era o presidente da República, o Brasil começou a entrar numa grande ciclo de industrialização. Então, essa questão da industrialização do país aumentou a preocupação do uso dos recursos naturais. A gente sabe que os recursos naturais são finitos. Então, a partir desse momento, começou a ter uma preocupação voltada para essa questão dos recursos naturais. Quando foi em 1934, foi criado o Código das Águas, o Código Florestal, que foi modificado depois, mais tarde, em 1965, o Código de Minas, que é chamado de Código de Mineração, em 1967, e foi modificado em 1996. Quer dizer, essas leis, esses códigos vão se tornando mais modernos, mais atuais, à medida que as coisas vão evoluindo. No mesmo ano, foi realizada a primeira Conferência Brasileira de Proteção da Natureza no Rio de Janeiro, que apresentou um tímido movimento contra o uso descontrolado dos recursos naturais. Então, já nessa época o pessoal começou a se preocupar, olha, está havendo um descontrole nessa questão do manuseio dos recursos naturais. O que a gente precisa ser feito com relação a isso? E essas preocupações deu que em 1937 foi criado o primeiro Parque Nacional Brasileiro, que é o Parque de Itatiaia. Em 1938 surgiu o Código de Pesca, que depois foi mais tarde, ele foi modificado em 1967, quando se criou a Lei da Proteção à Fauna, que controlava a caça e a pesca ilegal. E a gente sabe que no Brasil é proibida a caça, somente no Rio Grande do Sul que é permitido, mas a partir de 1938 começou essas preocupações. Em 1967 foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, através do Decreto-Lei 289/67, que ficou responsável por aplicar a proteção à fauna, número 5197/67, e o Código Florestal,
Então, esse Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, ele juntou as outras atividades referentes à proteção da fauna. Em 1975, o governo federal criou o Decreto-Lei 1413, que regulamentou as políticas de controle da poluição industrial. A partir de então, cidades e estados começaram a legislar sobre a poluição e criaram suas próprias leis e decretos. Ou seja, o governo federal tirou exclusivamente da alçada federal a forma de gerir essas ocorrências, passando isso para os municípios. Nada mais justo, que afinal de contas são os municípios que são fortemente afetados por essas questões de poluição. E dessa forma a decisão fica mais próxima de onde as coisas acontecem. Em 1979, o governo federal passa a se preocupar também com o planejamento territorial e cria a lei que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Aí começou a questão da regularização do solo nas cidades. Antes de 1980, teve um evento nos Estados Unidos, que foi em 1972, que é a conferência com a criação da NEPA nos Estados Unidos e a realização da Conferência de Estocolmo em 72, as questões ambientais começaram a se tornar compromissos entre as nações. Nessa época, a posição do Brasil em relação às questões ambientais era bastante clara. O que se dizia é o seguinte: se a poluição é o preço a pagar para o desenvolvimento, então o país, quer dizer, o Brasil, receberá de braços abertos as indústrias poluidoras. Olha só, esse era o posicionamento do Brasil naquela época. No entanto, a preocupação ambiental mundial foi aos poucos influenciando o pensamento de alguns representantes brasileiros nessa convenção. Quer dizer, começou a se perceber que a coisa relacionada à proteção ambiental estava tomando uma característica global, Então, em 1973, foi editado o Decreto Federal número 73030, que cria no Brasil a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que é o SEMA, que é vinculado ao Ministério do Interior, passou a tratar dos assuntos ambientais e a desenvolver a legislação ambiental brasileira. Então, em 1980, a Lei 6803 estabelece as diretrizes para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição. No entanto, a Lei 7661 de 88, o planejamento territorial ganhou um aspecto mais amplo, com fins à proteção ambiental. Tal zoneamento passou a ser conhecido como zoneamento ecológico econômico. E em 1990 foi regulamentado em 1990 e foi regulamentado em 2002 pelo Decreto 42/97. Então, a partir desse momento, regulamentou-se como que deveria ser a distribuição territorial, como deveria ser tratado essa questão das regiões industriais através desse zoneamento ecológico econômico. Em 1981 foi criada uma lei, a Lei Federal número 6.938, que representou um marco na legislação ambiental brasileira, quando teve a criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA, que é gerido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, e essa lei instituiu ainda a Política Nacional de Meio Ambiente, PNMA, com seus objetivos e instrumentos para que essa política fosse cumprida no país inteiro. Em 1985, houve a
Convenção de Viena. E lá foi criado um mecanismo, uma regulamentação, que era a avaliação do impacto ambiental, ou AIA, que passou a ser obrigatório para a implantação de projetos possivelmente nocivos ao meio ambiente. Ou seja, aqueles projetos que iriam causar algum impacto ao meio ambiente, por exemplo, a construção de uma barragem, de uma estrada, de um túnel, de uma represa, isso tudo aí foi criada a resolução 01001 de 86 do CONAMA, que regulamenta a realização de estudos de impacto ambiental, ou EIA, e o seu respectivo relatório de impacto ambiental. Então, isso é nas empresas, quando você vê, o pessoal fala muito, precisa do EIA-RIMA, ou seja, estudo de impacto ambiental, quais são os impactos que esse empreendimento causará na natureza e quais os impactos e quais o estudo foi conduzido e como esses impactos afetará aquele habitat, ou aquele ecossistema e assim por diante. E em 88, a Constituição Federal regulamentou a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para todas as atividades que utilizam recursos naturais, sendo de responsabilidade dos órgãos integrantes do CISNAMA o controle e a adequação das licenças ambientais. Ou seja, essa questão do licenciamento ambiental é um avanço muito grande, embora seja um documento necessário, mas esbarra nos processos do governo, e isso acaba sendo um processo lento e muito desgastante para as companhias. Okay? Em 1989 foi criada a Lei 7.735, que fundiu institutos e secretarias e criou o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. Então, ali teve uma fusão da SUDEP, que era Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, o CID Reveia, que é a Superintendência da Borracha, o IBDF, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, e a SEMA, do Meio Ambiente, criando, assim, o IBAMA, que a gente vê tanto falar hoje em dia. É um órgão extremamente importante na questão ambiental do Brasil. Em 1990 foi regulamentada o decreto 99.274, que dispôs sobre o procedimento de licenciamento ambiental. A partir desse decreto, o licenciamento ambiental passou a ser de competência dos órgãos estaduais do meio ambiente. Por exemplo, aqui em São Paulo é a CETESB, E as normas para a elaboração do estudo de impacto ambiental ficou a cargo do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou CONAMA. Em 1998 foi aprovada a Lei Anticrime, de Crimes Ambientais. Ali foram especificadas quais seriam as punições e as multas para aquelas atividades que fossem prejudiciais ao meio ambiente. E essa lei também possibilita a negociação da punição que eventualmente for aplicada ao contraventor, ao criminoso ambiental. Esse aí pode ser, a empresa pode trocar isso por recuperação do dano a pagar, para pagar a sua dívida à sociedade. E os principais marcos jurídicos relativos ao AIA no Brasil foram o Decreto Federal 73030 de 1973, que criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a Lei Federal 6938 de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei Federal 7347 de 1985, que instituiu a ação civil pública contra os danos ao meio ambiente,
A resolução do CONAMA 001 de 1986, que regulamentou e disciplinou a avaliação dos impactos ambientais no Brasil. A Constituição Federal de 1988 dedicou um capítulo específico ao tema do meio ambiente e incluiu um artigo sobre avaliação do impacto ambiental. Isso foi uma evolução muito grande para a questão ambiental. A Lei Federal, que a gente já viu alguns slides atrás, 7735 de 1989, criou o IBAMA. O Decreto-Lei 99.274 de 1990 regulamentou a Lei Federal 6.938 de 81, explicando a estrutura do CISNAMA e a competência dos órgãos e o licenciamento de atividades degradadoras do meio ambiente. E a Lei de Crimes Ambientais de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e outras providências que deveriam ser tomadas a esse respeito. Bom, pessoal, esse foi o nosso tema da aula de hoje. Obrigado.